A paz do Senhor Jesus. Aqui vos fala o presbítero Eliano Pires, da cidade de São Carlos, no interior de São Paulo. Eu quero ler para os irmãos o Salmo de número 37, versículos 23 e 24, que nos diz: Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Irmãos, durante a nossa vida, há pessoas que nos marcam profundamente. Os nossos pais, nossos irmãos, primos, amigos de infância, primeira professora, os colegas da escola, uma namorada, a esposa com quem casamos, os filhos, os netos, os colegas de trabalho, etc. Na vida cristã também não é diferente. Temos a pessoa que nos evangelizou, temos o primeiro pastor, o professor da escola dominical, o regente do coral ou dos grupos de louvor, o pastor que nos batizou, que nos levou ao ministério, etc. Na minha vida também há muitas pessoas que foram inesquecíveis. Uma dessas pessoas é o presbítero Isaías Soares da Silva, da fazenda Curral Novo, em Cabrobó, Pernambuco. O presbítero Isaías, falando um pouco da sua história, ele é filho do saudoso casal Joaquim Soares da Silva e da inesquecível irmã Maclina. O irmão Isaías nasceu em um berço evangélico, na histórica Igreja Batista do Carreiro de Pedras. Essa igreja foi fundada e pastoreada durante muito tempo pelo saudoso pastor Rubens José de Carvalho, que era casado com uma irmã do pai do irmão Isaías. Com a chegada da Assembleia de Deus à região de Cabrobó, vários irmãos da Igreja Batista creram na doutrina pentecostal e mudaram-se para a Assembleia de Deus. Entre esses irmãos, a irmã Maclina e a sua família. O irmão Isaías casou-se com a saudosa irmã Adalva Gomes Soares, que junto com ele e os filhos foram os pioneiros da Assembleia de Deus em Curral Novo e também em Terra Nova, a minha cidade natal. Eu sou natural da cidade de Terra Nova, Pernambuco. Os meus pais são José Lopes e Maria Eunice. Eles nasceram na Igreja Católica e até os meus 5 anos permaneceram lá. Os meus pais sempre foram muito religiosos, católicos praticantes, e até o ano de 1978 não havia nenhum crente em Terra Nova. O pastor Rubens, da Igreja Batista, ainda chegou a evangelizar no local, mas não implantou nenhuma igreja. Aqueles tempos eram tempos difíceis, havia muita dificuldade, tanto financeira como de locomoção. E o catolicismo era muito forte na região. No ano de 1978, o irmão Isaías juntou alguns irmãos de Curral Novo e começou a realizar cultos na praça principal, na Praça Coronel Jeremias Parente de Sá, que era a Praça da Feira. Era uma novidade, pois a população nunca tinha ouvido um culto, a não ser aqueles que já haviam morado fora ou visitavam outras cidades maiores. E em um desses cultos, o meu pai ouviu a palavra de Deus, foi impactado pelo Espírito Santo e resolveu pegar emprestado uma Bíblia do meu padrinho, que era seu compadre, e ouvia os cultos e comparava o que ouvia com os registros bíblicos. E em poucos dias ele se converteu, logo depois a minha mãe também. E com a conversão da minha família, também do irmão Lorival, dos saudosos irmãos João Chico, Isaura Souza e Pópulo Calaça, o irmão Isaías alugou um salão no final da rua Antônio Joaquim Neto, que pertencia à família do irmão Lorival, e os cultos passaram a se realizar naquele local, onde permaneceu até 1987. Nessa época, havia muitos cultos de oração e vigílias nas fazendas, principalmente na minha casa, na fazenda Angico, que eram dirigidos pelo irmão Isaías, e eu e meus irmãos, ainda criança, me lembro bem da irmã Maclina, da saudosa irmã Adalva, os irmãos do irmão Isaías, o irmão Eliseu, de saudosa memória, o irmão Elísio, os filhos do irmão Isaías, Quinca, Gedida, Uziel, Hermi, e também os sobrinhos
irmã Ledijane, irmã Jane Célia, irmão Janilson, que hoje é pastor da Assembleia de Deus de Madureira. Também o irmão Agnello e família, irmão Elesbão e família, irmão Franco Félix e família, Luiz Salu e família, irmã Odaísa e filhos, a família do irmão João Noca, ali da Tapera, a irmã Eremita e sua família, que são sobrinhos da irmã Adalva. E muitos crentes apoiavam o irmão Isaías nesse trabalho. E por nós sermos os primeiros crentes ali da região de Terra Nova e também por ter sido discipulados pelo irmão Isaías, nos tornamos muito próximos da família deles. Muitas pessoas chegam a pensar que somos parentes. E o irmão Isaías, embora ele nunca tenha sido ordenado pastor oficialmente, ele foi, na prática, o primeiro pastor da Assembleia de Deus em Terra Nova, desde a fundação até, acho que 1996, quando foi enviado o presbítero Antônio Pedro para assumir aquele trabalho. O Isaías exerceu um pastorado baseado no amor e na dedicação à obra de Deus. Muitas vezes ele se deslocava da Fazenda Curral Novo para Terra Nova para dirigir cultos, uma distância de aproximadamente 18 quilômetros em uma bicicleta. E ele vinha, dirigia o culto, no final do culto ele voltava para Curral Novo, porque a irmã Adalva tinha alguns problemas de saúde e ele nunca deixava ela dormir sozinha. Nós insistíamos para que ele dormisse, mas ele recusava e seguia sob a luz da lua, alegre e cantando. Era uma alegria contagiante a do irmão Isaías. Como o apóstolo Paulo disse, ele sofreu as dores de parto até que Cristo fosse gerado em nós. Além de ser o pastor de Terra Nova, o irmão Isaías foi o meu primeiro pastor. Foi com ele que eu aprendi as primeiras letras do Evangelho, as primeiras palavras. Foi também em um culto que ele dirigiu na casa do irmão Jaime, na Fazenda Várzea da Serra, no ano de 1981, que eu me decidi para Jesus aos 8 anos de idade. Foi também ele que fez a minha profissão de fé para o batismo no ano de 1985. Mesmo quando eu me afastei da igreja, aos 16 anos de 1989, o irmão Isaías sempre tinha uma palavra amorosa, aconselhamento como de um pai, sem julgamentos e numa tremenda consideração que ele sempre teve por nós. A semente plantada em meu coração nasceu, cresceu, floresceu e deu frutos. Embora tenha me afastado da igreja durante alguns anos, já morando aqui em São Paulo, no ano 2000, eu retornei para Jesus e tenho me mantido firme com a graça de Deus, servindo ao Senhor. Fui cooperador, diácono, e desde o ano de 2008 eu sirvo ao Senhor como presbítero da igreja, atuando como professor da escola dominical e colocando em prática aquilo que o irmão Isaías me ensinou. Assim tem acontecido também com muitos outros irmãos, amigos meus, que são frutos do trabalho do irmão Isaías e da irmã Adalva em Terra Nova, e hoje são obreiros, são pastores. E o presbítero Isaías, para mim, ele é uma referência, não apenas como cidadão, como pai de família, como esposo, como pastor e também como amigo pessoal. Eu posso dizer que o irmão Isaías é um dos homens mais íntegros e tementes a Deus que eu já conheci e convivi. E hoje, na passagem dos seus 80 anos, eu me senti honrado pelo convite que me foi feito para estar presente com vocês aí em Curral Novo, mas, infelizmente, devido ao trabalho, eu não tenho como pegar férias agora e não vou poder estar presente. Sei que seria emocionante rever o meu primeiro pastor com a sua família, os inúmeros amigos que ele tem, que irmão Isaías para mim foi como um pai. E também sei que haverão muitas homenagens prestadas pelos seus inúmeros parentes, amigos, irmãos em Cristo e admiradores espalhados por todo o Brasil. A minha oração e o meu desejo é que Deus conceda muita saúde, disposição e multiplique os seus anos de vida. Mais do que nunca, a igreja brasileira precisa de obreiros com o perfil do irmão Isaías. A sociedade brasileira também precisa de bons cidadãos, pacificadores, cumpridores dos seus deveres como ele. E as famílias precisam de esposos e de pais como o presbítero Isaías Soares da Silva. Deus abençoe meu pastor
Que o Senhor continue sendo esta bênção para as nossas vidas. Um abraço e Deus abençoe.